Vamos supor que você tenha R$ 1 milhão para investir em fundos imobiliários, mas nesse momento se encontra perdido. Como investir, quais fundos imobiliários escolher e como montar a melhor estratégia para fazer com que esse alto valor te renda dividendos consistentes todos os meses e com o menor risco possível. Ao longo da minha trajetória como investidor, já ajudei milhares de outros investidores a alocar esse e valores ainda maiores do que esse. É por isso que no vídeo de hoje eu vou te mostrar a estratégia que eu utilizaria neste momento para alocar R$ 1 milhão em fundos imobiliários. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto e por aqui toda semana te ajudo a montar a sua melhor estratégia dentro dos fundos imobiliários e te trago notícias e informações sobre esse tema. Sou investidor e educador financeiro há mais de 10 anos e se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo e ao final deixe seu like e o seu comentário do que achou do vídeo de hoje. Antes da gente ir para a estratégia, é importante a gente entender que R$ 1 milhão não é pouco dinheiro, muito pelo contrário. Às vezes é o valor que essa pessoa demorou a vida inteira para juntar e agora precisa de fato colocar esse dinheiro para trabalhar para si. Esse é um valor que consequentemente pode levar várias e várias pessoas à aposentadoria, à liberdade financeira. Por quê? Com uma boa carteira, uma boa estratégia de investimento, R$ 1 milhão pode te render até R$ 13 mil por mês, desde que você saiba exatamente o que está fazendo. Mas para que esse dinheiro possa te trazer dividendos consistentes todos os meses e que você não tenha, ou melhor, você amenize ao máximo o risco de perder esse dinheiro na bolsa de valores e fazer escolhas erradas, é preciso, antes de tudo, ter uma estratégia focada no longo prazo que tenha fundos imobiliários grandes, diversificados, com bom histórico e boa possibilidade de valorização para o futuro. Eu vejo que muitos investidores, quando começam a investir em FIIs, buscam sempre aqueles que pagam mais dividendos e deixam para trás aqueles que possuem segurança, bons ativos e bom histórico. E é aí que pode morar a grande armadilha. É nesse momento que bons investidores surfam de fato nas grandes oportunidades de mercado. E nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar a estratégia para ter sim os bons fundos imobiliários dentro da sua carteira, mas ter sim aqueles que te paguem bons dividendos. É esse equilíbrio entre risco, retorno, qualidade e segurança que vai te garantir um bom retorno todos os meses, juntamente com uma boa qualidade de carteira. Então, bora para a prática aqui agora. A estratégia 1 milhão em fundos imobiliários. É dessa forma que eu hoje pegaria R$ 1 milhão e investiria em FIIs. Primeiro, vamos falar do principal segmento, da principal vertente que hoje a gente tem no mercado de fundos imobiliários, que são os fundos de tijolo. Por que eu colocaria 50% da minha carteira, ou seja, R$ 500 mil em fundos de tijolo? Muito descontados nesse momento, grande potencial de valorização. Apesar dos dividendos serem menores que os fundos de papel na média, a gente tem um grande potencial de valorização em cima da inflação. E a gente tem muita coisa boa e barata aqui dentro. Então, a gente abre esse leque de fundo de tijolo olhando principalmente para logístico, shopping center, lajes corporativas e, por fim, mas não menos importante, a renda urbana, que seria os fundos imobiliários de varejo. Toda e qualquer carteira de fundos imobiliários tem que ter esses segmentos aqui dentro. E para uma carteira de R$ 1 milhão não seria diferente. Aqui dentro de logístico é muito importante a gente frisar o potencial que o Brasil tem ainda de crescer muito seus parques logísticos. Hoje a gente tem grandes deles no estado de São Paulo, no estado de Minas, muito comandados por Mercado Livre, Amazon, Shopee, entre outras grandes empresas varejistas. Contratos de longuíssimo prazo e potencial de valorização e de segurança muito grande. Dentre os fundos imobiliários de logístico, eu destaco HGLG11, BTLG11 e, por fim, LVBI11. São três excelentes opções de fundos imobiliários logísticos com contratos de longo prazo, potencial de valorização e com dividendos que, apesar de não serem, a um primeiro momento, tão atraentes assim, cerca de 0,8%, chegando próximo de até 0,9%, tem um grande potencial de crescimento ao longo do tempo. Depois a gente tem que olhar para os shopping centers, segmento que está muito descontado hoje no Brasil.
E um ponto importante é, o brasileiro gosta muito de shopping e consome, de fato, mercadoria, entretenimento, serviços em shopping centers, e isso faz com que os dividendos desses fundos imobiliários sejam bastante robustos. Aqui eu destaco XPML 11, destaco VISC 11 e destaco HSML 11. São três excelentes opções também de fundos imobiliários de shopping descontados, com shoppings muito bem localizados nas suas cidades e que atraem grande público. Depois a gente vai para as lajes corporativas. Sem sombra de dúvidas, é o segmento mais descontado de todos esses. Aqui a gente pode achar descontos que chegam até 30% em cima do valor patrimonial, muito por conta da onda recente de home office, que aumentou a vacância ali dos fundos imobiliários de lajes corporativas, dos prédios corporativos. Porém, é aqui que moram também as grandes oportunidades, porque muita gente não percebe a grande oportunidade, o grande desconto que a gente tem, principalmente em cima de lajes corporativas localizadas na cidade de São Paulo. E aqui eu destaco PVBI 11 e HGRE 11. Ambos extremamente descontados, ambos ainda com uma certa vacância, porém com gestões ativas que buscam diminuir essa vacância. E quem investe visando o longo prazo, compra barato hoje, com potencial de valorização, aumento dos dividendos e, consequentemente, valorização do preço em mercado. E, por fim, renda urbana. Aqui eu destaco TRXF 11, HGRU 11 e GARI 11. Três excelentes opções de renda urbana ou varejo. São imóveis de comércio que ficam fora de shopping centers, principalmente voltados para hipermercados. Aqui a gente tem como inquilinos Grupo Extra, Mix Mateus, Pão de Açúcar, entre outras grandes varejistas aqui do Brasil. Contratos de longuíssimo prazo, aqui a gente fala de contratos de 20, 30, 35, 40 anos vigentes, multas que, se quebradas, esses contratos serão os aluguéis até o final de cada um desses contratos. Então, são fundos imobiliários que têm gestões ativas também, fazem grandes movimentos de compra e de venda com lucro. Isso é muito importante porque fazer a venda e a compra de um imóvel de varejo é muito mais simples do que logístico, um shopping ou uma laje corporativa. Então aqui a gente está falando de imóveis entre 40 a 100 milhões de reais que possuem de fato uma liquidez muito maior do que logística, shopping e lajes corporativas. Então metade desse patrimônio eu dissolveria dentro desses segmentos, desses fundos imobiliários e de outros fundos imobiliários também. 50% em tijolo. 30% em papel. É essa parte aqui que vai me expor diretamente à inflação. Essa parte que vai me trazer um dividendo mais explosivo e essa parte que de fato me traz consequentemente mais risco. Mas eu consigo ter grandes opções e diversas opções de risco dentro do segmento de papel. E aqui eu vou destacar alguns para vocês. Primeiro, um fundo de papel que possui um baixo risco, RBRR11, fundo imobiliário da RBR, muito interessante. Fundos imobiliários de médio a alto risco, VCJR11, MCRE11, KNCR11. Aqui são só algumas das das dezenas de opções de fundos imobiliários de papel bons e baratos neste momento. 30%, 300 mil reais, iriam em fundos imobiliários como esse que me garantiriam mais de 1% em dividendos nesse momento e me protegem de fato da inflação, pois esses fundos imobiliários vão me pagar uma taxa acima do IPCA, uma taxa acima do IGPM. Qual o grande segredo ao investir em fundo imobiliário de papel? É entender o histórico, ver se a carteira de dívidas, de CRIs desses fundos imobiliários de papel estão adimplentes, inadimplentes e como ele pode me proteger da inflação. E dessa forma, 30% da minha carteira vai aqui com fundos imobiliários de papel de riscos distintos, 20% em híbrido. E aqui eu destaco principalmente os multi-estratégia. Multi-estratégia é aquele tipo de fundo imobiliário que mescla tijolo, papel, até
outros ativos. E um fundo imobiliário de multi-estratégia que eu gosto, que eu vejo com bastante interessante nesse momento, seria o KNHF11 e o BTHF11. São duas opções de fundos imobiliários multi-estratégia. Então, os fundos imobiliários multi-estratégia, os hedge fund, concentram imóveis, cotas de outros fundos imobiliários, papéis, dívidas imobiliárias e até às vezes ações de empresas. Então, dessa forma, a gente consegue ter um fundo imobiliário extremamente diversificado. Cerca de 20%, R$200 mil, iriam para esses fundos imobiliários. Então, basicamente, em resumo, seria essa a minha estratégia para R$1 milhão em fundos imobiliários. Agora que eu já te mostrei os segmentos, alguns exemplos de fundos imobiliários, vamos para algumas regras gerais que você deve entender para esse tipo de estratégia dar certo. Primeiro, o número de fundos imobiliários. No mínimo 10 e no máximo 20 fundos imobiliários. Essa é uma regra que eu utilizo independentemente do patrimônio que você tenha investido. Menos de 10 fundos imobiliários, sua carteira é muito concentrada, e mais de 20 fundos imobiliários, a sua carteira fica extremamente diversificada, dificultando o acompanhamento. Então, essa é uma média ideal aqui para uma carteira de R$1 milhão. Taxa de retorno. Hoje, uma carteira como essa é para te render tranquilamente entre 0,9% a 1,3% em dividendos. Eu falo isso em agosto de 2025. O mercado pode alterar ao longo do tempo, pode ficar mais caro, pode ficar mais barato, mas essa é uma taxa de retorno aceitável para R$1 milhão. Ou seja, quando a gente reflete esses números, a gente está falando de 9 mil a 13 mil reais livres de imposto nesse momento. E qual a estratégia para a utilização desse dinheiro? Vamos supor que você atingiu esses R$1 milhão investidos e quer viver de renda. Eu posso pegar tudo que eu recebo em dividendos e simplesmente viver dessa renda? A resposta é não. Você precisa reinvestir mesmo que uma pequena parte para a questão da inflação não consumir o seu dinheiro ao longo do tempo. Lembre-se, só os fundos imobiliários de papel vão te repor a inflação de forma rápida. Fundos imobiliários de tijolo, eles demoram mais para repor essa inflação ao longo do tempo. Por isso que uma estratégia para quem já quer utilizar parte desses dividendos seria 20% de reinvestimento e 80% de uso, de utilização do recurso. Então vamos supor uma carteira de R$10 mil, você reinvestiria R$2 mil todos os meses em compra de novas cotas para a inflação ser combatida ao longo do tempo, e R$8 mil você iria utilizar na sua vida, nos seus gastos, nos seus custos. Agora que você sabe como investir R$1 milhão em fundos imobiliários e já entendeu que a estratégia é pautada em diversificação, segurança, rentabilidade para o longo prazo, você precisa de fato buscar os melhores ativos e ter um acompanhamento profissional para te mostrar quais são os melhores fundos imobiliários para investir. Por isso eu quero te apresentar agora a carteira Orion de fundos imobiliários. É uma carteira desenvolvida por um analista profissional, te mostrando de fato as melhores oportunidades em mercado. Por menos de R$1 por dia já é possível ter acesso a essa estratégia que vem batendo os principais indicadores de mercado e que hoje te paga mais de 1,2% em dividendos ao mês. O link está na descrição aqui desse vídeo. Por menos de R$1 você vai ter acesso a aulas ao vivo com o analista todos os meses, carteira recomendada mensal, mais grupo exclusivo de WhatsApp. Só clicar e conhecer mais. Esse foi nosso vídeo de hoje. Deixe seu comentário do que você achou. Até o próximo e até mais.